Salmo de Davi, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De nada terei falta. E vou pedir para você, se você puder fazer um recorte, um recortezinho no Salmo 23. E a gente vai ficar só com a primeira parte do Salmo 23, porque o Salmo 23 é algo tão rico que se nós formos comer muito assim do Salmo, sabe, a gente pode não conseguir absorver tanto. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho, à medida em que a gente for tendo aqui as direções, e a gente vai ficar só, por enquanto, nessa primeira parte. O Senhor é o meu pastor. E para a gente entender melhor essa coisa de o Senhor é meu pastor, primeiro a gente tem que entender a coisa do Salmo, a essência do Salmo. Salmo, a palavra Salmo vem do hebraico, né, que é mismó, e a ideia do Salmo é um cântico, é uma ação de louvar, engrandecer. Os salmos, o conjunto dos mismó, eles eram, na verdade, uma espécie de harpa, inário, conjunto de cânticos, uma compilação de cânticos de louvor e adoração a Deus. Então, esses hinos, esses cânticos, essas poesias, elas eram elaboradas para serem executadas, tocadas com música, acompanhamento, para serem entoadas às vezes de maneira rítmica, às vezes de maneira cadenciada, para trazer essa coisa do elemento da música ou do elemento da poesia. Sim. Mas ela não é poesia como nós entendemos poesia. Por exemplo, está dentro dos livros poéticos. Para quem vê a questão da topologia bíblica, divisão bíblica, vai ver que os salmos, por exemplo, estão dentro dos livros poéticos. Sim. Mas a poesia dos salmos não é uma poesia de prosa. Não é poesia, aliás, versada como é a poesia ocidental, a poesia que a gente está acostumado. A poesia ocidental é aquela poesia que os versos fazem um jogo de sons e faz com que a gente, de alguma forma, seja levado pelas emoções que ele quer suscitar. É como aquela poesia portuguesa muito famosa, né? Que vai dizer que o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, um não contentar-se de contente. Então, essa narrativa, ela vai seguir uma cadência rítmica. E nesse jogo de sons é que nós encontramos a beleza. Essa é a poesia do Ocidente. Mas a poesia do Oriente, a poesia que deita aqui a raiz nos Salmos, é uma poesia associada à ideia de você parar e meditar. Aleluia. Parar e contemplar. Aleluia. Não importa muito, por isso que quando você vai ler poesia, você vai ler e diz, mas isso aqui não rima, isso aqui não encaixa, não tem som. Às vezes até existe um trabalho, um esforço dos tradutores em fazer com que esses salmos tenham uma coisa meio de uns sons que combinem, mas na verdade o foco não é esse. O foco é que você pare e enquanto você louva, enquanto você canta, você pensa. Oh, glória! Você medita. Aleluia! Você reflete. Por exemplo, o Salmo 23, verdade, ele é um chamado para você comparar Deus com uma figura que você conhece. E aí você chegar ou não à conclusão de que isso é verdade ou não. Nossa. A beleza do Salmo é essa. O Salmo te propõe assim, olha, eu vou declarar uma coisa. O salmista começa declarando assim, Davi começa declarando assim, eu vou declarar uma coisa para você. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. A partir dessa declaração, ele vai provar para você no resto do Salmo que isso é verdade. Oh, glória! Aleluia! A beleza está justamente em que cada momento, cada canto, cada melodia, cada chamamento, cada declaração que esse cântico vai entoar, ele vai nos lembrar que o Senhor é o meu pastor. Aleluia! E no original, quando estava lá, esse salmo foi escrito há cerca de, se a gente for voltar aí, tem mais de
3.000 anos que esse salmo foi escrito, né? Esse salmo foi escrito 1.000 anos antes de Jesus nascer. Então você tenta imaginar aí como esse salmo já tem um caminho, já tem uma história, né? E ele foi escrito por Davi, a autoria é incontestada, né? A autoria de Davi. Davi mesmo era pastor de ovelhas antes de se tornar rei. Sim. E quando ele se tornou rei, ele foi, inclusive, ele entendeu da parte de Deus que ele tinha chamado, Deus tinha colocado ele como rei para ele ser pastor de toda Israel e não pastor apenas de ovelhas, como ele era lá no cantinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Verdade. E a ideia aqui é de alguém que sabe o que é ser pastor, olhando para Deus e dizendo assim, se eu sei o que é ser pastor, e se eu conheço o meu Deus, eu tenho certeza de que o Senhor é o meu pastor. Aleluia! Então a primeira verdade que a gente extrai daqui é que a gente pode conhecer o Salmo 23, a gente pode conhecer o Salmo por completo, a gente pode saber ele de cor, conhecer o Salmo do pastor, mas o que Davi está declarando não é apenas que ele vai cantar o Salmo do pastor, é que ele conhece o pastor do Salmo. Aleluia! Ele conhece de quem ele está falando. Ele não está falando de alguém que ele ouviu falar. Ele não está falando de alguém que, por acaso, é o guia dele e ele nem sabe direito quem é essa pessoa. Ele está falando de alguém que ele conhece. E aí, você conhece? E esse é o chamamento bíblico, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia! Então, o que acontece? Davi é um pastor terreno. Um pastor que foi constituído pastor aqui na terra. Foi levantado, pastor de ovelhas e depois pastor real. E Deus é o pastor celestial. E Deus é aquele pastor que está lá no céu. Ele vai fazer essas duas comparações. Ele vai falar do pastor da terra. Sim. Mas ele está querendo falar do pastor do céu. Ele vai falar do pastor da terra na experiência que ele teve como pastor. E ele conseguiu entender, nossa, esse Deus é o meu pastor. Né? Ele entendeu o cuidado de Deus, porque ele tinha um cuidado com as ovelhas, ele entendeu todo o processo e ele conseguiu declarar nesse salmo, Deus é o meu pastor. No original, no texto original em hebraico, a gente vai encontrar a declaração Adonai Roi no Ersá, que é a primeira parte, Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. E a palavra Roi, ela está flexionada e a base dela é Raá. Então, se a gente começar a estudar um pouco essa palavra, a gente vai descobrir coisas interessantíssimas sobre o pastor. Porque quando alguém era chamado de Raá, pastor, ele tinha algumas qualidades, ele tinha algumas características para ser chamado de Raá. A primeira característica que esse nome Raá significa fornecedor, fonte, fornecedor de alimentos, supridor. Aleluia! Um pastor de ovelhas o que é? Aleluia. Senão aquele que se obrigou a suprir alimento para aquele bandozinho de animais ali. Que Deus maravilhoso! Ele tem a missão de todos os dias conduzir aqueles animais para que eles possam comer. Ele é o responsável pela alimentação deles. Nossa! Se um rebanho está mal, se um rebanho está mal alimentado, na cultura judaica, é o pastor, né? Quem é o responsável? É o pastor. Então o que acontece? A primeira característica do pastor é aquele que traz o alimento. Aleluia. É aquele que conduz a ovelha para o lugar que ela deve comer. Então o pastor ele tem que ser muito criterioso. E aqui eu dou glória a Deus aos pastores, inclusive estão nos acompanhando. Sim, agora Os pastores têm que ser criteriosos, no sentido de que eles têm que procurar os pastos verdejantes. Aleluia. Os pastos que têm vida, os pastos que têm alimento verdadeiro, os pastos que vão dar boa saúde às ovelhas para que elas possam se alimentar. Porque se você levar essas ovelhas, aqui trazendo para o natural, se você levar essas ovelhas para um lugar que o alimento não é bom, elas vão comer, mas elas vão ficar doentes, eventualmente vão morrer. Mas que bom que Deus é o bom pastor. Porque Ele não nos leva a qualquer lugar. Ele se responsabiliza por todos os dias, nos dá alimento, suprimento. Ele é que sustenta e dá vida a todos os seres nessa terra e providencia palavra para nós, revelação, presença do seu Espírito. E Cláudio, assim, pontuando algo que você falou, algo referente a pastor, o que eu acho mais lindo em Deus, independente nós como seres humanos, nós somos falhos, nós somos pastores. Nós somos falhos, podemos falhar,
Mas o que eu acho mais lindo é que acima daqueles cuidadores que Deus colocou aqui na terra, tem Ele, né? Então, assim, eu acredito que Deus, Ele cuida da sua ovelha, dos seus filhos de forma singular. Então, independente do cuidado de um homem, de uma mulher, sabe? Aqui carnal, que pode falhar, que pode ser frágil, tenha certeza de uma coisa. Deus é o teu pastor. Glória. Ele jamais vai deixar você, sabe, sem alimento sólido, sem um cuidado, assim, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Então, assim, sabe, eu quero que você bote o foco, os olhos em Deus. E referente aos seus líderes, referente aos pastores aqui humanos, naturais que Deus levantou, com essa capacitação, com essa unção, né, para fazer isso, você ore por nós, ore por cada um de nós, porque nós somos falhos, nós somos frágeis, sabe? Mas nada se compara ao pastoreio do nosso Deus. Nós estamos aqui aprendendo, né, Cláudia? Nós estamos aqui, sabe, aprendendo. Cada pastor que está aqui presente nas lives, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo, nós estamos aprendendo, nem sempre a gente acerta, mas o mais lindo e o mais maravilhoso que você pode levar para o teu coração hoje é que Deus é o teu pastor. Ele jamais vai deixar você amínguas, entendeu? Tipo, sem um cuidado, sem uma proteção. Então, Deus é o nosso pastor. Aleluia! E referente aos pastores da terra, aqueles que estão aqui cumprindo essa missão, ore por nós, ore por nós. Amém? Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Segunda característica dessa palavra Ra é a ideia de liderança. Porque a palavra Ra, ela é uma palavra que está associada à ideia de visão e liderança. Visão e liderança. Como ele vê, ele fornece, ele leva. Como ele vê, ele lidera. Então, o que acontece? Quando alguém é chamado de pastor, dentro da cultura judaica, está sendo dizendo, olha, aquela pessoa é um líder. Aquela pessoa é um líder. E a palavra líder, por sua vez, ela nos alude à ideia de aquele que vai na frente. O original da palavra líder é isso, é aquele que vai na frente. Já observou na corrida? Quem é que está na frente? É o líder. Pois é, o líder da corrida. Sempre é assim, quem está na frente deveria ser o líder. Só que os líderes naturais, os líderes humanos, às vezes têm a mania de mandar os outros na frente, né? Porque ele é o líder, ele tem que ser protegido, não é? E Deus não age dessa maneira. Deus sempre vai à nossa frente. Se você olhar no Velho Testamento, quando Deus foi fazer toda a obra de libertação daquele povo, Deus disse, eu irei adiante de vocês, tirar vocês do Egito. O meu Espírito irá com vocês, adiante de vocês no deserto. Jesus, por sua vez, quando guiava as suas ovelhas, dizia, eu irei adiante de vós, a Galileia. Jesus sempre ia na frente. E, Cláudio, é bem interessante o que você está dizendo, essa questão do líder ir à frente, né? E a gente tem que entender que, eu estava até lembrando de nós mesmos. Muitas vezes a gente não pensa que a gente não conversa a respeito do nosso chamado, do nosso propósito, do que é a vontade de Deus. A gente ora por essas coisas, a gente tem muito temor a Deus, muito temor a Deus. E muitas vezes, assim, a gente se pega se perguntando um para o outro, tipo, você quer que o outro faça, mas você não está fazendo. Você quer que o outro veja, mas você não está vendo. Você quer que o outro se posicione, mas olha, você está falho nisso aqui. Então, é muito bom, sabe, entender uma coisa. Que existe em nós essa fragilidade. Mas é aí onde manifesta o poder de Deus, a glória de Deus, o cuidado de Deus. Que Deus realmente, Ele é aquele de que nós dependemos para sobreviver e para fazer a vontade dEle. Sem o Espírito Santo nós não somos guiados. Então, assim, a nossa carnalidade, né, como seres humanos, como líderes, a gente é muito frágil, Não pense, nós não somos fortes. Deus é forte, Deus é a nossa força. É tão frágil, a igreja é tão frágil, mas eu louvo a Deus que mesmo nessa fragilidade tem homens e mulheres de Deus que não abriram mão do seu chamado e que estão aí cuidando de pessoas, que estão aí liderando, que estão aí lutando contra a sua própria vontade, a sua carnalidade para exercer um pastoreio de forma agradável, louvável ao nosso Deus. Como o Deus é o nosso exemplo, a gente vai se espelhando, se melhorando, se adequando de forma muito maravilhosa e graciosa. É graça, é favor, é graça.
É um poder que vem do céu, né? Algo que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente se sente muito fragilizado, né, Cláudio? Mas, enfim, nós estamos aqui debaixo de uma ordenança, de uma unção, de uma liberação do céu. Então, nós acreditamos. Então, nós vencemos as nossas fraquezas e nos submetemos ao nosso Deus. Isso é tão maravilhoso. Deus é o nosso maravilhoso pastor. Verdade. Glória a Deus por Glória isso. a Deus por isso. E Ele é o nosso líder. Só que essa palavra ainda tem mais conceitos, tem mais verdades.